Olá, estudantes, queridos alunos do 9º ano. Nós hoje estamos aqui transmitindo no Centro de Mídias, nas redes sociais, no Facebook, em todas as redes sociais. Nós hoje teremos uma aula com o professor Carlos, o nosso professor convidado de hoje. Eu me chamo Priscila Lourenço, você é a mediadora de vocês. O professor Carlos vai estar explicando para vocês, essa é uma continuidade da nossa aula que nós tivemos semana passada sobre urbanização e modernização. Verdade. Boa tarde a todos vocês, professores, estudantes. Nós estamos continuando a aula sobre urbanização e modernização que aconteceu no período do final da Velha República e no começo do século XX. Vamos para os nossos objetivos. Os nossos objetivos são apresentar aos estudantes as reformas urbanas que se pretendia fazer com um novo perfil na cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro. A paisagem desse período foi transformada e a sociedade da época moldada conforme os padrões europeus. Isso tudo viria a influenciar os bairros, as comunidades e as favelas até o dia de hoje. Próximo slide. É importante nós notarmos que nesse período, no começo do século XX, algumas reformas foram importantes, seja na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro, para modernizar a estrutura urbana, a estrutura sanitária e portuária dessas regiões. Na tela nós temos as reformas que foram efetuadas no começo do século XX no Rio de Janeiro, durante o governo de Rodrigues Alves, ou seja, de 1902 a 1904. Essas reformas foram a reforma portuária, efetuada por Lauro Miller, a reforma urbana, efetuada por Pereira Passos, e a reforma sanitarista efetuada pelo médico Oswaldo Cruz. Ok? Observe as imagens que estão colocadas para vocês aí. Na sua imagem à esquerda, nós temos o Rodrigues Alves, próximo àquela dama vestida na moda francesa, e nós temos o Pereira Barros ali, o senhor mais alto, logo à frente da fila. E na nossa direita nós temos o médico Oswaldo Cruz, que foi o responsável pela reforma sanitária no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Nessa imagem que eu estou colocando para vocês, nós temos aqui a França. Nesse período que nós estamos estudando, o modelo de cidades era a França. Então, o Rodrigues Alves ele trouxe esse modelo para a estrutura do Rio de Janeiro e as reformas elas começaram a acontecer fundamentadas nesse modelo das ruas francesas, que são ruas bastante largas. Por essa razão, nós temos aqui uma imagem da Avenida Central, em 1908, que traz um pouco desse modelo francês. Nós estamos observando que nessa estrutura, nessa arquitetura inglesa do começo do século XX, nós estamos vendo as ruas largas. Então, o objetivo do presidente Rodrigues Alves e das reformas que ocorreram nesse período era justamente alinhar ou tornar parecido a estrutura urbana do Rio de Janeiro, muito próximo aí às ruas francesas. Ok? Na próxima imagem que nós estamos mostrando, nós estamos fazendo aí uma comparação entre a Avenida Paulista de 1902 e a Avenida Paulista hoje. O fruto de todas essas reformas que ocorreram ao longo dos tempos. Na Avenida Paulista de 1902,
nós temos uma imagem de uma rua bem arvorejada e aos lados nós vemos os casarões, que eram os casarões dos cafeicultores, dos barões do café. E nós, do outro lado, nós enxergamos aí a grande e profunda transformação urbana que a cidade de São Paulo sofreu ao longo desses anos, ok? Temos também, nessa imagem que eu estou colocando para vocês, a São Paulo atual, a estrutura urbana que a cidade de São Paulo possui hoje e a verticalização, né? Os prédios substituíram os casarões. São Paulo transformou-se de uma província pacata em uma metrópole no final do século XIX, tornando-se importante polo econômico, movida pela industrialização. O café, seu principal produto, impulsionou as principais transformações, atraindo milhares de trabalhadores, migrantes, imigrantes e ex-escravos. No Rio de Janeiro, o cenário da capital federal era preenchida tanto por ricos casarões dos barões do café e da burguesia comercial, quanto por velhos cortiços e casebres, onde viviam amontoadas famílias pobres de imigrantes, ex-escravos e brasileiros vindo de várias partes do país. É importante notar, nessas imagens que nós estamos observando, que a transformação que o Brasil vai ter nesse período, principalmente devido à libertação dos escravos, isso vai fazer com que haja uma demanda, um volume muito maior na demanda por trabalho. Então, a propaganda para que muitos imigrantes chegassem em São Paulo, chegassem no Rio de Janeiro, e ali eles fossem trabalhar, principalmente nas fábricas que já estavam se desenvolvendo, já em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, os imigrantes chegam no país, chegam em São Paulo, chegam no Rio de Janeiro, e é óbvio que eles não possuem as condições de moradia que os barões de café possuem. Por essa razão, eles vão viver nos cortiços, nas vilas, haverá um crescimento populacional e isso vai gerar alguns problemas, seja urbanos, seja sanitário, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Na tela que eu estou colocando para vocês, nós estamos lendo que no contexto da Primeira República, que se inicia em 1889 e termina em 1930, nós estamos preparando aula para vocês, para estudarmos aí o final da República Velha e a instauração do Estado Novo. Ocorreram diversas transformações sociais, urbanas, em todo o país, mas precisamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre as grandes reformas, volto a falar para vocês, destacaram-se a portuária, a urbana e a sanitária, realizadas durante o governo do presidente Rodrigues Alves, em 1902 até 1906. Nessa imagem importante que nós estamos vendo aqui a Rua da Alfândega, em 1903, um lugar simples, de ruas estreitas, de pessoas simples, e toda essa arquitetura, todo esse layout das ruas serão transformadas conforme as reformas elas irão acontecendo. E aí nós temos um trecho da revista Careta, escrito por Lima Barreto em 1921. Preste bem atenção na leitura que eu vou fazer junto com vocês, porque após a leitura nós faremos uma atividade compartilhada no chat, ok? Eu vou ler junto com vocês. Vê-se que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em duas cidades, uma será europeia e a outra indígena.
Todo dia, pela manhã, quando vou dar o meu passeio filosófico e higiênico pelos arredores da minha casa suburbana, tropeço nos caldeirões da rua principal da localidade de minha residência. Rua essa que foi calçada há bem 50 anos a pedregulhos respeitáveis. Lembro-me dos silhares dos caminhos romanos e do asfalto com que a prefeitura municipal está cobrindo os areais desertos de Copacabana. Por que será que ela não reserva um pouquito dos seus cuidados para essa útil rua das minhas vizinhanças, que até o caminho de defuntos para o cemitério de Inhaúma? Municipalidades de todo o mundo constroem casas populares. A nossa, construindo hotéis chiques, espera que, à vista do exemplo, os habitantes da favela e do Salgueiro modifiquem o estilo das suas barracas. Pode ser. Nesse texto que nós lemos, extraído da revista Careta, é uma revista muito importante no começo do século XX, que fazia charges e criticava muito o poder político da época, nós vamos fazer a seguinte atividade que está na tela. Como Lima Barreto descreve sua rua no passado e o que ele insinua em relação ao investimento da prefeitura para as devidas melhorias. Nós vamos deixar o texto com vocês, 2 minutos, compartilhe no chat as suas respostas, ok? Obrigada, alunos, pelas interações. Tivemos algumas interações muito interessantes, professor Carlos. Mas antes de eu falar algumas interações, você poderia ler novamente a pergunta, por favor? Sim, vamos lá voltar. Na pergunta, como Lima Barreto descreve sua rua no passado? Esse é o primeiro ponto que aparece no texto. E o que ele insinua em relação ao investimento da prefeitura para as devidas melhorias da sua rua que ele está observando quando ele sai nos seus passeios filosóficos. Ele observa que antes a sua rua tinha uma forma, um jeito. E ele cobra, de certa forma, implicitamente no texto, que a prefeitura faça alguns investimentos, ok? Vamos voltar lá no texto. Correto. A Maria Luísa falou, tinha muitos pedregulhos na rua, verdade? Sim, a rua tinha muitos pedregulhos e ele até elogia os pedregulhos, falando
que eram pedregulhos memoráveis, né? Lembrando que muitas dessas ruas, no começo do século XX, elas foram feitas com pedras que vinham da Europa, nos navios. Então, eram ruas feitas com pedras mesmo, ok? Mais Correto. alguma coisa nossos alunos estão colocando? Eles estão colocando vários assuntos. As ruas eram apertadas, o Gustavo falou? Sim, as ruas eram apertadas, e justamente essas ruas estreitas é que vai fazer com que o Pereira Barros ele tenha na mentalidade o layout francês para poder alargar essas ruas no Rio de Janeiro. Ok, professor. Ok? Você gostaria de voltar um texto? Sim, podemos voltar aqui no texto, né? O texto na tela. Aonde estão as respostas, eu vou colocar para vocês. Olha o que ele fala. Lembro-me dos silhares dos caminhos romanos e do asfalto com que a prefeitura municipal está cobrindo os areais desertos de Copacabana. Por que será que ela não reserva um pouquinho dos seus cuidados para essa útil rua das minhas vizinhanças? Ele afirma que há 50 anos atrás a rua foi calçada com pedregulhos respeitáveis. Então ele olha aqui o antes e o agora dentro do seu contexto. E ele insinua que a prefeitura poderia fazer melhorias nessa rua, ok? Vamos para o próximo slide. Iremos fazer uma análise de charge, ok? E a charge que nós vamos colocar é essa daqui. O que vocês acham que está acontecendo? O médico, o personagem que está ali, ele é o Oswaldo Cruz. Nós conseguimos ver ali o nome embaixo, né, da charge favela. E o que vocês acham que está acontecendo nessa imagem? 2 minutos para vocês responderem e compartilhar conosco aqui no chat, ok? Obrigado, alunos, pelas interações que nós tivemos aqui no nosso chat. A Vitória falou, a charge está limpando a sociedade, professor? Bom, na imagem que está sendo colocada para vocês, é isso mesmo que está acontecendo. É um projeto de higienização. E por que esse projeto foi lançado? Devido à epidemia de varíola. No começo do século XX, o Brasil também sofreu com as epidemias que vinham da Europa, como a varíola, a peste bubônica, a febre amarela. E aí, o presidente Rodrigues Alves, justamente com o prefeito Pereira Passos, né, e o Oswaldo Cruz, eles lançaram uma campanha de vacinação, e essa campanha de vacinação se tornou obrigatória.
Ou seja, as pessoas deveriam se vacinar e isso aconteceu de uma maneira até mesmo truculenta. As forças oficiais elas podiam invadir as casas, poderiam obrigar as pessoas a tomar a vacina e a população se revoltou contra isso e isso ficou conhecido como a revolta da vacina. Na charge que nós estamos observando, é a maneira com que o Estado, naquele momento, ele trata as pessoas, principalmente as pessoas mais simples. Você vê ali que o Oswaldo Cruz, ele está passando o pente fino na cabeça, e você vê os moradores ali como que se fossem piolhos. Então, a Vitória está correta, a questão realmente é a questão da higienização, da limpeza, mas a maneira com que isso ocorreu naquele período não foi uma maneira que foi acolhida pela população. E isso acabou gerando problemas, revoltas, muitas revoltas no período, mas com o tempo, se eu não me engano, em 1908, as pessoas aderiram à vacina e se vacinaram de maneira voluntária. Ok? Vamos continuar. Na próxima imagem que nós estamos observando, esse é o Morro de Santo Antônio, lá no Rio de Janeiro. É uma vila, né, um cortiço que foi se desenvolvendo, e nós temos que ter em mente, e até como uma revisão da aula anterior, que vai existir aí uma contradição muito grande entre o desenvolvimento econômico do começo do século XX e a formação dos cortiços. As pessoas mais simples, mais pobres, imigrantes, eles vivem nesses cortiços. E na imagem nós estamos observando o crescimento desse cortiço do Morro de Santo Antônio, ok? E hoje nós temos aí a nova imagem do Morro de Santo Antônio, essa imagem que nós estamos observando, ainda com aglomeração de pessoas, se tornando aí uma periferia importante do Rio de Janeiro. Tá? Nessa imagem que nós estamos observando agora, que eu coloquei para vocês, é o cotidiano dos moradores do Morro do Castelo. Também ali são ruas estreitas, voltando a lembrar que na reforma que houve no Rio de Janeiro, muitos desses casarões foram derrubados para que as ruas fossem alargadas, e a partir desse momento muitas pessoas foram morar nas margens dos bairros, aumentando mais ainda a aglomeração e a construção das chamadas favelas. Ok? Temos mais uma atividade para nós realizarmos nessa charge que está aparecendo aqui. A charge ela faz a seguinte pergunta: quem é o personagem que aparece na charge? Primeira pergunta. E qual é o momento histórico que ela se refere? Ok? 3 minutos. 3 minutinhos, responda no chat, colabore conosco, porque você colaborando aqui no chat, colocando as suas respostas, suas pesquisas, vocês dinamizam aqui o nosso diálogo, ok? 3 minutos.
Obrigado, estudantes, pelas interações. Eu vou pedir para o professor Carlos apresentar novamente a charge, colocar na tela e fazer uma leitura com vocês da charge antes de eu falar das explicações, para novamente reforçar as perguntas. Ok? Na tela, a charge. O que nós estamos observando aqui na charge? Né? É um senhor, não vou falar o nome dele agora. Ele está com uma picareta, né? Até a cartola dele caiu. E na charge diz, depressa, depressa. Qual é o objetivo aqui? É que as pessoas das vilas saíssem com pressa, rápido, porque senão ele ia mandar derrubar tudo, porque o objetivo era fazer a reforma urbana e alargar as ruas, conforme nós já falamos, e por essa razão muitas vilas e cortiços precisam ser derrubados. Não é isso, professora Priscila? Sim, é a nossa temática da nossa aula de hoje, né? O nosso trabalho da semana passada sobre urbanização e modernização na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse personagem, você quer falar o nome dele ou não? Ainda não. Vamos ficar quietinho ainda um pouquinho. Ele apresenta uma vestimenta que vocês podem observar de uma pessoa com uma certa posição, porque é uma cartola. A picareta, como o professor falou, a vigorna para destruir rapidamente, de peça para fazer mais rápido, cada vez mais rápido, essa modernização, essa urbanização que ele tanto desejava fazer. Quem é esse personagem, gente? Esse personagem é o Pereira Passos. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro, naquele momento, instituído pelo Rodrigues Alves, e ele é o responsável pela reforma urbana. Por isso que ele está com pressa de derrubar os casarões, ampliar as ruas, e claro, nós estamos dentro do contexto de epidemias do Rio de Janeiro. E eles achavam por bem e importante fazer com que aquela aglomeração de pessoas deixasse de existir para ampliar o espaço urbano, ok? Realmente é isso que a charge está querendo nos dizer. Na próxima imagem, nós temos aqui uma atividade acerca do crescimento populacional no estado de São Paulo, que cresceu muito desde ali de 1872. Nós vamos ver que em 1930 o número de habitantes em São Paulo já é muito maior do que em 1872. E a atividade que vocês vão fazer agora é as 4 perguntas que vocês vão responder. O que provocou a grande mudança no número de habitantes em São Paulo? Lembra que eu já falei há um pouco de tempo atrás acerca dessa mudança em São Paulo devido à mão de obra. Quem eram esses habitantes? Qual foi a opção de moradia dessas pessoas? A professora Priscila e eu também já falamos aqui. E a última pergunta é: qual foi a expansão do território em São Paulo? O número de habitantes em São Paulo após esse crescimento. Vai ficar na tela aí para vocês observarem. 2 minutinhos para vocês responderem, ok?
obrigada, estudantes, pela interação no chat. Carlos, tivemos muitas interações aqui no chat. Responderam, João Guilherme, a urbanização. Gabriela, a urbanização, oportunidade de trabalho, grandes mudanças, chegadas de imigrantes. Estão corretos, professor Carlos? Estão corretos, todas as respostas estão relacionadas ao nosso contexto, é exatamente isso. E lembrando, né, eu e a professora Priscila estávamos aqui conversando, hoje, dia 13 de maio, voltando à data de 1888, foi o dia da assinatura da libertação dos escravos efetuada pela princesa Isabel. E também hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Racismo. Então, nós estamos dentro desse contexto, nossos alunos aqui, o Cauã, o João Guilherme, a Gabriela, responderam corretamente, ok? É a chegada dos imigrantes devido à demanda de mão de obra para substituir os escravos, que vai fazer com que haja um crescimento populacional em várias regiões do Brasil. Nós lembramos que nesse período também as indústrias estão chegando em São Paulo, então demanda uma mão de obra muito grande. Ok? Parabéns pelas respostas, vocês estão corretos. Mais uma atividade para vocês na tela. Essa atividade que nós vamos colocar aqui é a criação de um lapbook, e a professora Priscila vai explicar para vocês como que vocês vão criar esse trabalho muito importante para a continuidade dos nossos estudos, ok? Estudantes, o lapbook, eu não sei se vocês conhecem, os professores já explicaram para vocês como funcionaria um lapbook. Um lapbook nada mais é do que uma pasta com uma informação. Essa daqui é Praça da República. Praça da República por quê? Porque nós somos da Secretaria da Educação, nossa sede fica na Praça da República, então nós fizemos um lapbook sobre a Praça da República. Mas qual que é a ideia para vocês? Que vocês construam um lapbook sobre a região de vocês, sobre o bairro, sobre a cidade, sobre como foi o processo de urbanização na sua região. A ideia é que vocês construam esse instrumento, que nada mais é do que uma ferramenta de aprendizagem de vocês, de organização de pensamento historiográfico, com a ideia de alguma cidade de vocês. Aqui foi construído com a Praça da República, foi colado algumas imagens da Praça da República, umas imagens de 1800, de 1900, sobre a Praça da República, e uma imagem da Praça da República hoje, e tem algumas curiosidades sobre a Praça da República. Por exemplo, ela era chamada de Largo dos Burros. Por que isso? Porque lá ficava as touradas, aqui em São Paulo. Nós tivemos muita presença de imigrantes espanhóis aqui na cidade de São Paulo, e a Praça da República foi utilizada como ponto para fazer touradas no início do século passado. Então, a gente pode localizar, pode encontrar alguma referência de urbanização, de como era no passado a cidade de vocês, o bairro de vocês. Conversem com o professor de vocês qual é a melhor forma de trabalhar isso, se seria a cidade, se seria o bairro, para vocês continuarem o trabalho sobre a urbanização e modernização da cidade de vocês, ok? Alguma dúvida que ficou, professor Carlos? Bom, se vocês tiverem algumas dúvidas, nós temos ainda alguns minutos. Coloque aqui no chat que nós vamos respondendo para vocês. É muito importante que vocês realizem as atividades que os professores estão passando para vocês, que vocês leiam os livros didáticos, o caderno do aluno. E também vocês podem conversar ou entrevistar pessoas mais velhas da sua família que você conhece. Quando passarmos esse período de pandemia, vocês podem conversar com as pessoas mais velhas na sua casa para eles visualizarem para vocês as transformações que ocorreram nos bairros, né? Há um colega de trabalho que sempre fala que o bom da idade, o bom de nós ficarmos cada ano mais velho, professora Priscila, é a memória, né? A memória que nós temos dos lugares, a memória que nós temos da arquitetura da cidade, a memória que nós temos do passado.
Vocês podem também ver fotos antigas, né? Eu acredito que em muitas famílias ainda existem os álbuns de família com fotos antigas. Vocês vão conseguir ver o modelo arquitetônico da cidade no passado, as grandes transformações que estão ocorrendo hoje também, e também como o perfil das pessoas da época, a maneira com que se vestiam, os homens sempre se vestiam de paletó e gravata, as mulheres com vestidos no modelo francês. Então, quando nós tivermos as aulas presenciais, no final da pandemia, quando tudo voltar à normalidade, então vocês podem conversar com as pessoas mais velhas e, a partir daí, vocês terem, através dos álbuns de fotografia e dos relatos deles, um conhecimento melhor e mais amplo do conteúdo que nós estamos passando para vocês. Por enquanto, vocês continuem ligados aqui no Centro de Mídias, acompanhando as nossas aulas e estudando. Estudem bastante, ok? As considerações finais, professora Priscila? Obrigada a todos pelas interações. Nós voltamos na próxima semana com mais alguma aula de história maravilhosa com o professor Carlos. Obrigada. Até a próxima semana. Fiquem em casa e estudem.